A produção de eucaliptos no Brasil sempre foi acusada de consumir água demais e substituir florestas nativas por uma monocultura sem biodiversidade. Mas isso não corresponde à realidade. Nos plantios da Companhia Melhoramentos de Papel, os eucaliptos crescem em meio a reservas de vegetação nativa, inclusive com excedentes em relação ao exigido pelas leis ambientais. Ali, tanto a água quanto a biodiversidade local são conservadas. As florestas plantadas poupam as florestas nativas, evitando desmatamentos. E ainda sequestram carbono da atmosfera, compensando emissões das cidades. O aproveitamento integral dos eucaliptos na indústria de papel reduz desperdícios e promove a economia circular. E para falar mais sobre este assunto, no programa de hoje, o pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com o engenheiro e economista Ingo Plöger, conselheiro da Melhoramentos e presidente do Conselho Empresarial para a América Latina no Brasil. Ele ainda fala dos cinturões verdes criados e mantidos pela Melhoramentos em torno de zonas industriais e dos projetos educativos para levar o conhecimento sobre sustentabilidade e conservação ambiental a crianças e jovens da rede pública de ensino. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa voltado à sustentabilidade da agropecuária aqui no canal AgroMais. E não é apenas ideias sobre sustentabilidade. Nós trazemos aqui sempre para conversar conosco pessoas que fazem, que têm história na sustentabilidade econômica, social e ambiental. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Ingo Plöger, que é uma pessoa emblemática na história do eucalipto, né, no desenvolvimento dessa agroindústria e que sabe tudo sobre sustentabilidade em florestas plantadas. Bem-vindo ao Brasil Verde, Ingo. Olá, Evaristo. Muito obrigado. A possibilidade de estar em diálogo com o AgroMais. Quero parabenizar esse programa pelo grande diálogo que estamos tendo entre a cidade e o campo. Pois é. Agora, eu já trouxe gente aqui para falar de peixe, para falar de flor, para falar de hortaliça, para falar de biocondicionador de solo, mas hoje nós estamos trazendo um setor importantíssimo, né, que é o das florestas plantadas no Brasil, né, que garantem, além de energia, lenha, madeira, garante sobretudo papel, fibra, celulose, não é? E é claro que nessa história das florestas plantadas, os grandes heróis, as coisas que nós temos de melhor performance são, como no resto da agricultura, duas espécies exóticas, não é? Que é o eucalipto e o pinus. E o Ingo conhece uma história muito pioneira, porque foi um setor muito pioneiro no Brasil em matéria de sustentabilidade, que já começou lá no século XIX, não é? E veio ao longo do século XX crescendo. Será que você podia contar um pouquinho para nós? Vocês não nasceram sustentáveis como são hoje. Como é que foi essa história, né, da implantação e do crescimento das florestas plantadas no Brasil? Tivemos muitos pioneiros no Brasil que trouxeram ao país a sua força de trabalho, o seu idealismo. E a nossa família também foi assim. Nós estamos hoje na terceira geração, assim como outros colegas do setor de papel e celulose, como a família da Klabin, como a família da Suzano, como a família de tantos outros que vieram e encontraram um país aberto a poder desenvolver a indústria de celulose e papel. E ela começa com a árvore, ela começa com a espécie com a qual a gente faz a celulose e, posteriormente, o papel. Todas, hoje, as nossas plantações no Brasil, nesse setor, todas, sem nenhuma exceção, são florestas reflorestadas. Começamos o reflorestamento em áreas pastoris,
áreas que já estavam degradadas em campos abertos. E o meu avô, que aqui veio em 1806, ao estar frente a esse desafio, não deixou que se derrubasse uma árvore nativa sequer. Então, hoje temos propriedades onde mais da metade reserva florestal, são nativas, e a outra parte plantadas uma série de exemplares exóticos, que a gente chama, que são os que vieram fora da nossa região brasileira. E com quase mais de 40 espécies diferentes, hoje a gente concentra a produção em eucalipto e pinos, que são as duas que melhor se deram em termos de da nossa propriedade. As pessoas às vezes não percebem, não é, que o café é originário da África, mas a maior produção está nas Américas, porque nós trouxemos o café para cá, mas não vieram as pragas junto com ele, não vieram uma série de problemas que ele tem lá na África, não é? O abacaxi é originário do Brasil, mas as grandes produções estão lá no Havaí, estão em outros países. Isso acontece também com a mandioca, que é do Brasil, mas o maior produtor está na África, né? Então é normal, não é, que quando você traz uma cultura de fora, além dela se adaptar bem ao país, ela encontra um ambiente mais favorável em pragas e doenças. Então, a gente não tem no imaginário das cidades a ideia de que se use muito pesticida, muito controle de pragas, de doença, no caso dos eucaliptos, né, e dos pinos. Como é que isso ocorre hoje, né, essa parte do controle, né, da sanidade desses grandes povoamentos florestais plantados que a gente tem hoje no Brasil? É muito bem lembrado isso, Evaristo, que muitas espécies nossas estão sendo cultivadas lá fora e outras aqui. O eucalipto, para dar um exemplo, já era conhecido no começo do século XIX, do século XX, quando os ingleses aqui estavam necessitando de dormentes para as estradas de ferro e já não tinham mais a madeira de lei, a peroba ou outras. Então, trouxeram da Austrália, que eles conheciam, o eucalipto, que é uma madeira dura, é uma madeira de crescimento rápido. E começaram a cultivar e usar nos dormentes de trens. E nós, da indústria, que estávamos buscando uma série de outras espécies, também nos deparamos com o eucalipto e começamos a experimentar o eucalipto na celulose. Deu muito bem. E, a partir dali, a pesquisa e o desenvolvimento é que fizeram dessa indústria a pujança que hoje nós temos. A Embrapa foi uma dessas parceiras nossas que trabalhou em melhorias. Muitas vezes a gente tem uma dicotomia. Uma vez a gente está em clones, outras vezes está em melhores sementes. E isso é um recurso que, em terras diferentes, as espécies diferentes se dão bem. Então, temos eucaliptos ou outras espécies que, a nível do mar, vão se dar muito bem, e outras em altitude, 1.500 metros, 1.700 metros, não se dão bem, porque ali você tem frio, você tem geada, você tem fortes ventos. Então, outras espécies são necessárias. E essa adaptação você só consegue fazer com o tempo. Você vai experimentando, aí o pesquisador brasileiro vai atrás, o silvicultor experimenta, algumas coisas vão bem na indústria, outras não vão. Então, é um trabalho muito árduo, como muitas coisas na agricultura, onde você vai experimentando e vai buscando a melhoria. E temos, claro, pragas que afetam, como o caso da formiga, como o caso, às vezes, do pregão, que fazem diferenças bastante grandes se você não se produzi-las. Agora, a sustentabilidade do reflorestamento, não é? De eucalipto, de pinos, ela
ela tem duas pernas, né? Caminha com duas pernas, a parte agrícola e a parte industrial, né? Você tem que ter cuidados nos dois. Você podia talvez nos destacar quais são as principais inovações? Você já falou de uma importantíssima, quer dizer, as florestas plantadas, não é? Preservaram a mata nativa e é o setor que tem a maior taxa de preservação de floresta nativa, de vegetação nativa, é o setor de reflorestamento, muito acima do que exige a lei. Mas que outras inovações, assim para concluir um pouco e a gente entrar um pouco na parte industrial, no campo você destacaria voltadas para a sustentabilidade? Por que essa floresta é importante em matéria de água, de carbono? Tem gente que diz que o eucalipto seca o solo, ele acaba com a água do lugar. Você podia falar um pouquinho sobre isso? São mitos, né, que existem, né? Sem dúvida. Quando você vê uma questão muito parcial o todo, a natureza é um ciclo completo. E de fato, o eucalipto é uma árvore que cresce muito rápido. É a segunda maior árvore do mundo. A primeira é a sequoia, nos Estados Unidos, e a segunda é o eucalipto da Austrália. E o eucalipto globulus é o segundo maior, a segunda maior árvore do mundo. E ela tem uma característica muito interessante. Ela tem uma raiz pivotante que desce até a profundeza. Dizem que o tamanho da raiz é mais ou menos o tamanho da água. Aí você pode imaginar aonde ela vai buscar a água. Como ela cresce rapidamente, ela puxa de fato a água. Agora, essa água ela não some, muito pelo contrário. Muitos eucaliptos plantados puxam muita água para cima, o que significa que a umidade do solo ela aumenta na densidade com a densidade da própria plantação. Segundo lugar, uma árvore que cresce, como qualquer vegetal que cresce, ele absorve o gás carbônico na fotossíntese, aquele gás que se expande nos ônibus, nas nossas indústrias, e coloca ele dentro do caule da raiz e das folhas. E neste processo são dois temas adicionais. Um que ele reduz a temperatura, e hoje, onde a gente tem um aumento da temperatura, essa redução de temperatura ela é muito importante. E a segunda, que nesse equilíbrio todo, onde ela capta o carbono, ela também produz oxigênio. Então, aquilo que respiramos, de fato, vem dos vegetais de crescimento. E esta água, ela serve neste processo. O excedente desta água, ela evapora e vai para as nuvens, onde depois chove, precipita e volta à terra. Então, a puxada de água do eucalipto é muito benéfica, assim como a puxada de água da soja, como a puxada de água do milho, enfim, tudo aquilo que cresce é muito favorável e os ciclos se complementam. Então, nós no Brasil somos, além de um grande captador de carbono, nós também somos um produtor de oxigênio e somos um grande refrigerador do mundo. Eu costumo dizer para muitos amigos, falo, olha, eles me mostram às vezes com orgulho que estão organizando uma biblioteca. Eu falo, olha, você está combatendo o aquecimento global, porque a madeira que você está pondo aí, madeira de eucalipto, foi retirada da atmosfera pelo eucalipto e não vai voltar enquanto ela estiver aí. Os livros todos que você está armazenando são livros feitos também a partir de celulose, de eucalipto. Você está armazenando carbono. Porque é claro que no ciclo da água, a água volta logo, ela circula logo. Mas no carbono, você pode tomar algumas vias ao longo desse ciclo em que o carbono fica estocado durante muito tempo, não é? Hoje se usa muito eucalipto como material de construção, etc. Agora, para se chegar numa folha de papel, não é? Para se chegar numa caixa de papelão, é preciso preparar a fibra de celulose, é preciso tratar essa árvore. No começo havia problemas de contaminação de água, de rios, de dejetos, produtos químicos muito agressivos que eram utilizados na indústria de papel, não é? Mas isso mudou muito, né? Mudou muito. Eu queria até tirar uma dúvida com você, porque às vezes eu digo que comprar papel novo
é melhor para o meio ambiente que pegar papel reciclado. Porque reciclar papel exige todo um trabalho, né? Todo um trabalho. Você podia falar um pouco para nós sobre essa evolução na parte industrial, né? Nós já falamos aqui no programas anteriores sobre a cana-de-açúcar, é a mesma coisa. A cana tem a parte agrícola e depois tem a parte da indústria, onde produz etanol, produz açúcar, produz energia elétrica. Como é que isso funciona no caso do eucalipto? Olha, Evaristo, as duas vertentes são verdadeiras. Se eu compro sapato e me oferece uma caixa onde eu coloco o sapato lá dentro, isso provavelmente é feito com uma boa parcela de papel reciclado, o que é muito favorável e é muito bom que se faça. No momento que eu usar um guardanapo ou papel higiênico, eu prefiro não usar um papel reciclado no meio do caminho, porque eu não sei a origem dele. E aí eu prefiro estar com o que a gente chama da fibra virgem. E assim nós temos as duas vivências em combinação, porque se nós só usarmos o reciclado, uma vez ele vai acabar. E aí nós precisamos novamente da fibra virgem. Então, as duas partes convivem totalmente harmonicamente. E é importante que tenhamos os dois ciclos. Quero dizer mais, às vezes eu recebo, Evaristo, um e-mail de um amigo e está lá embaixo, diz assim, poupe o papel porque você poupa o corte de árvores. Isso é uma grande bobagem, porque nós não estamos, no Brasil e na América do Sul, retirando uma árvore sequer nativa para fazer papel. A gente está tirando a árvore reflorestada. E como foi dito antes, isso é bom dentro do ciclo de reduzir temperatura, captar carbono e colocar a questão de mais oxigênio. Então, existem esses mitos. Como existe o mito também que dentro de uma floresta de eucalipto ou de pino, nós não encontramos uma vida vegetal ativa, uma vida animal muito ativa. Nesse momento que eu estou falando com você, eu estou na propriedade e hoje, andando por ela, eu recebi a notícia de que aqui nós temos onças, nós temos capivaras, nós temos catetes, nós temos macacos, nós temos orquídeas. Então, você vê essa vida. É claro que você tem que combinar a floresta reflorestada com a floresta nativa, né? Uma coisa e a outra convivem bem. E como é que vocês aumentaram a sustentabilidade e também a eficiência no processo industrial? Que impacto vocês reduziram? Como é que foi modernizado esse processo de produção de fibra de celulose? A indústria, ela inspira a inovação o tempo todo. Então, nós aqui, nós pensamos em duas circunstâncias. Uma que é aquilo que você falou, a parte química, hoje ficou ao passado, nós estamos usando, por exemplo, como toda outra indústria também, peróxido, que é a conhecida água oxigenada. E isso aí não afeta em nada a parte do impacto ambiental. Toda a água é tratada. Existe uma lei de nós que a água que você capta de um rio, de uma lagoa, você tem que devolvê-la com 10% de melhoria. Então, permanentemente tem um acréscimo de melhoria. E isso se torna cada vez mais difícil quanto mais limpa for a lagoa ou o rio com o qual você está em operação. Então, nós temos tratamento de efluentes de uma maneira que é quase o tamanho do investimento da indústria. São gigantescos esses esforços. Então, existe ali uma parametria muito boa em relação a você ter os seus cuidados na parte industrial. A segunda inovação permanente é você usar cada vez melhor a sua fibra. Nós aqui desenvolvemos há muitos anos, fomos a segunda fábrica do mundo a entrar com uma fibra de alto rendimento.
Quando você coloca 1 tonelada de madeira, hoje você consegue tirar 500 quilos de celulose. No nosso caso, a gente tira 900 quilos. Então, você usa muito mais a floresta do que antigamente. Então, você também busca nas espécies que você cria uma menor resistência à parte energética. Um pouco mais branca a madeira, você precisa usar um pouco menos de peróxido. Isso são evoluções gigantescas e fazem com que a indústria se torne cada dia mais sustentável e profundamente compartilhada com o anseio de a gente manter um planeta limpo e cada vez melhor. Nós estamos chegando aqui no fim do nosso programa, o tempo passou muito rápido, mas pudemos repassar um pouco essa história de inovação, né? E para as pessoas entenderem o quanto, né, a produção de papel, de celulose, que faz parte do nosso cotidiano, né? Quando a gente está consumindo esses produtos, na realidade, nós estamos contribuindo para a melhoria do meio ambiente, com uma indústria, uma agricultura extremamente sustentável, né? Agora, vocês também, nós estamos indo para a parte final do programa, seria interessante se você dissesse uma palavra, não é, sobre essa preocupação que vocês sempre tiveram na parte educativa. Nós temos aí 2 minutos aqui para concluir o programa. Aristo, nós da Melhoramentos também estamos na área educacional, na área de promoção de livros. A gente teve sempre o cuidado, já desde 1920, 1925, em patrocinar a natureza para ser mais próxima do ser humano. O ser humano que a natureza não pode... Ele está no meio aqui comigo, hein? O amor à natureza é algo muito especial. E isso a gente desenvolve desde a criança. Ela entende o que é uma árvore, uma borboleta, uma água cristalina. Então, nós brasileiros temos que continuar a amar a nossa natureza. Nossa natureza, Deus nos deu para cuidar bem. O segundo ponto, Evaristo, que eu queria ressaltar, é que nós devemos nos orgulhar daquilo que brasileiros construíram no Brasil. Para construir um bom Brasil, nós precisamos de bons brasileiros. Temos que memorizá-los. E também fazer muito pela nova geração para que estes continuem a nos entusiasmar. Pessoalmente, eu sou um grande defensor e estou profundamente agradecido à Embrapa, que fez com que esse país tivesse um outro patamar de entendimento e de respeito à natureza pela pesquisa e desenvolvimento. Eu sou um grande defensor de que o Prêmio Nobel da Paz deveria ser destinado à Embrapa, que tanto fez para reduzir o custo de produção de alimentos, de tecidos e também, no nosso caso, de papel, e que contribuiu para a redução da fome no mundo. E isso merece, no meu entender, um prêmio Nobel. E nós devemos nos orgulhar disso, dos brasileiros, como você, que trabalham na Embrapa, estão lá dia e noite, dentro das intempéries. Vocês não fazem ideia, o pessoal da cidade, o que é fazer pesquisa e desenvolvimento no campo. É a chuva, botar o pé no barro, pesquisar. Às vezes a gente não tem sucesso e quando a gente tem, nem sempre o mérito é dado às pessoas. Então, meus parabéns. Ingo, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Brasil Verde. Eu acho que vieram informações muito valiosas sobre a sustentabilidade do setor florestal brasileiro. Muito obrigado por sua participação aqui conosco no Agro Mais. Muito obrigado.